Ok, alunos, bem-vindos à nossa espaçonave sala. Aqui é o seu professor Gil Sozana, no Cantinho do Conhecimento. Hoje nós vamos trabalhar as orações condicionais. Orações condicionais, ela expressa, ou elas, né, porque são vários modelos, elas expressam hipóteses. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Ela fala de coisas. As orações condicionais, elas são divididas da seguinte maneira: zero condicional, primeira condicional, segunda condicional e terceira condicional. Tem duas orações em cada período que a gente vai chamar. Um que começa com a palavra if e a outra que fala do resultado. O if cita uma condição. Se você tocar o fogo, viu a condição? Queima. Agora, eu poderia também inverter essa oração. Não significa que o if vem de primeira, não. Só para poder introduzir o conteúdo com você aqui. Eu poderia colocar It burns you if you touch the fire. A frase podia ter sido inversa. Beleza, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Não? Então, a zero condicional, ela vai expressar algo que acontecerá. Então, ela é uma situação real. Tá bom? Se eu faço isso, ocorre isso. Agora nós vamos para a primeira condicional. Primeira condicional é if present. Opa, eu quero que vocês entendam. Aqui em cima, a zero condicional é a palavra se, mais presente e presente. Bom? Então as duas coisas ocorrem no mesmo momento. Se você tocar o fogo, bum, você queima. Au! Ou não. Aí você tem a opção de não tocar o fogo e não queima. Então, se eu falar, if you don't touch the fire, you don't burn. Fechou? Tranquilo? Ou you don't get hurt. Que eu disse, você não se machuca. Tá? Você não consegue o machucão. Agora nós vamos para a primeira condicional, se você tocar o fogo, it will burn you. Qual que é a diferença da primeira? A primeira nós temos o presente e depois nós temos um pequeno espaço de tempo que é no futuro. Um pequeno espaço de tempo. Ó, se você tocar o fogo, não debrucem, gente, por favor. Todos assentados e prestando atenção. Se você tocar o fogo, isso te queimará. Tranquilo? Agora, o que vocês precisam focar para entender as orações condicionais é o uso da palavra if e qual o tempo verbal que nós estamos usando. E eu vou fazer uma pergunta: qual é a diferença entre a zero condicional e a primeira condicional? Então tá, um aluno acabou de me responder ali, ó. A zero condicional, professor, colocar uma abaixo da outra aqui para a gente ver, ó. Tá aqui, ó, nesse canto de cá. A zero condicional, eu estou falando que a coisa acontece direto, né? Ó, se você tocar o fogo, isso queima. Agora, aqui embaixo, se você tocar o fogo, a primeira parte da frase foi a mesma, viram só? Presente. Aí, o que que ocorreu? Eu uso a palavra de futuro, o eu, a palavra que coloca qualquer verbo no futuro. It will burn you. Agora, eu poderia usar até a expressão be going to para os alunos que fizeram aula, né? Para os alunos que estão comigo desde o ano passado, aprenderam como fazer as frases no futuro com be going to. Então, a primeira condicional pode ser feita usando também, olha, it, o eu, pode ser substituído por it is going, going to burn you. Que é a nossa expressão be going to. Lembra da expressão be going to? Tranquilo? Não muda muita coisa, tá, gente? Não vou parar aqui para explicar como esse be going to acontece, puxa de memória. Agora vamos olhar para o quadro. Segunda condicional, pessoal. Na segunda condicional, nós vamos ter uma mudança aqui já na primeira oração, na primeira parte da oração. Qual que é a mudança que nós temos, pessoal?
ela começa com algo no passado. Então eu vou descrever que se você tivesse feito algo, outra coisa também aconteceria. Está vendo? Olha, if you touched fire, it would burn you. Se você tocasse o fogo, ou tivesse tocasse o fogo, isso teria queimado vocês. Então, vocês viram que trabalhou uma hipótese? E qual que é a diferença? Então, eu tenho passado, o verbo no passado simples, e a palavra do subjuntivo, que nós aprendemos há poucos dias, quando nós estudamos as orações condicionais. Orações condicionais, não, verbos modais. Lembram? Antes disso, nós estudamos os verbos modais. Então, a palavra would deixa o verbo no subjuntivo, queimaria. Tá bom? If I studied for the test, I would pass the exam. Então, se eu tivesse estudado para o teste, eu teria passado no exame. Viram só? Então, ele vai cuidar dessas situações, de uma situação que, se tivesse ocorrido no passado, a outra situação que está à frente ocorreria. Tem um monte de situações que a gente fala isso na língua portuguesa e que a gente cresceu fazendo, a gente não precisou aprender. No inglês, você tem que aprender aqui do zero. Agora, nós vamos para a terceira condicional. A terceira condicional ela é diferente, ó. If you had touched fire, it would have burned you. Então, se você tivesse tocado fogo, ó, passado perfeito, past perfect, mas would have, que estará aqui, eu vou levar vocês na tela lá, mais o verbo no passado particípio. Não vou ficar aqui também ensinando o verbo no passado particípio, mas é pelo menos para você entender a função gramatical desse tempo. Não dá para aprofundar muito no vídeo aqui, mas vocês vão entender a função gramatical desse tempo. Então aqui eu fiz uma explicação. Primeiro, deixe-me fazer a pergunta, e essas perguntas vocês terão que responder. Qual é a diferença entre a primeira e a segunda condicional? Isso. Então, os alunos estão respondendo aqui em sala de aula que a diferença é que na primeira condicional, a primeira parte da oração está no presente. Na segunda condicional, a primeira parte da oração já está no passado. Depois, o verbo auxiliar will de futuro vai estar na primeira condicional. E o would, que eu chamo de passado do futuro, vai estar na segunda condicional. Beleza, pessoal? Então, a diferença é passado e a palavra would. Tranquilo? A diferença entre as duas. Uma eu uso presente, a palavra will, que é a primeira condicional. A segunda eu uso passado e a palavra would. Várias linguagens para tentar atingir você. Agora, eu vou passar as telas aqui e chegar até onde a gente tem a terceira condicional, só para a gente explorar um pouquinho mais. Olha a zero condicional. E o que o professor fez aqui? Vocês vão ver que interessante que eu trabalhei aqui, ó. Eu usei as mesmas frases para fazer as três condicionais. Veja, a zero, vamos lá. Ó. Se você tocar o fogo, isso queima. Se a água atingir 0 graus Celsius, isso congela. Vamos pegar essas três primeiras orações como modelo. Prestem bastante atenção aqui que vocês vão entender. E se você não molhar as plantas, isso morre, elas morrem, tá bom? Olha, agora nós vamos para essa é a zero condicional, é algo que certamente acontecerá. Estão vendo? Não fiz essa ação, essa outra vai ocorrer imediatamente. Agora aqui, nós colocamos aqui a palavra will, só isso. If you touch fire, it will burn you. Se você tocar o fogo, isso vai queimar você. If water reaches 0 Celsius degree, então se ela atingir 0 graus Celsius, it will freeze. Então ela congelará. A palavra que fez a diferença aqui foi o will. If you don't water the plants, vai ter um resultado no futuro. Qual o resultado no futuro, gente?
resultado no futuro, ela morrerá. Então, a segunda, a gente pode dizer que tem uma ação que está acontecendo aqui no presente, na primeira condicional, e que irá desencadear uma situação no futuro. Viram? Uma ação minha no presente vai desencadear uma outra lá no futuro. Isso é oração, essa é a segunda. Agora aqui, ó. Aqui é uma ação que, se tivesse acontecido no passado, se você tivesse tocado fogo, isso queimaria. Trouxe as frases para poder comparar. Então, todas com fogo, com queimar. If you touch fire, it will burn you. Se você tivesse tocado fogo, isso queimaria você. If water reached zero Celsius degree, pensar em português e inglês às vezes pesa, né? It would freeze you. Então, se a água tivesse alcançado, só que ela não alcançou, ela ficou. Quando ela ia congelar, please, look at me. Quando a água ia congelar, o sol saiu. A temperatura estava para chegar no zero, mas ela não chegou porque o sol impediu. Então, olha, se a água. Gente, olha, você viu ontem? Ontem fez muito frio. Se o frio tivesse chegado a 0 graus, a água congelaria. Então, eu descrevi uma ação. Conseguiram entender para que eu uso esse tempo? A água congelaria. Aqui, if you didn't water the plants, se você não tivesse molhado as plantas, porém você molhou. Tem uma contradição aqui. As plantas morreriam. If you didn't water the plants, they will die. Aqui embaixo nós temos uma série de frases para poder mostrar isso. Agora nós vamos para a terceira condicional. Ó. Todas elas nós vamos ter a palavra had, viu? Que vai trabalhar o passado perfeito. Depois nós vamos ter would have, mais o passado particípio. Frozen, burned, e died. Beleza, pessoal? Então, nós vamos ver aqui. Ó. If you had touched the fire, se você tivesse tocado o fogo, isso teria queimado você. Se a água tivesse alcançado 0 graus Celsius, Celsius é isto, a água teria congelado, ela teria congelado. E se você não tivesse molhado as plantas, ou se as plantas não tivessem sido molhadas, tá? Se as plantas, eu vou fazer uma outra tradução. Se as plantas não tivessem sido molhadas, elas teriam morrido, elas morreriam. Eu vou pegar essa última aqui só para brincar com vocês. Vou pegar essas três últimas. Estamos gravando, vou colocar elas aqui no. Vou pegar essa daqui, ó. Vou colocá-la no Google Tradutor e vou dar duas possibilidades de tradução para elas. Vamos ver aqui, deixa eu só checar na tela aqui de gravação. O Google Tradutor vai aparecer aqui. Se você ver até aqui, chega até o finalzinho, confira. Se ficou perguntas, gente, não saia com dúvidas. Olha, se você não tivesse regado as plantas, elas teriam morrido. Se você não tivesse regado as plantas, elas teriam morrido. Entendeu? Eu poderia dizer, se as plantas não tivessem sido regadas, não está escrito bem assim, mas eu posso traduzir, elas teriam morrido. Beleza, pessoal? Então, essas são as orações condicionais. A gente precisa aprender elas para falar sobre hipóteses dentro da língua inglesa. Penso eu que sobre as orações condicionais só gravarei este vídeo. Mas se você tiver dúvida ainda no final daqui, fala, professor, faz um pedacinho aí explicando aquela parte que eu não entendi, eu faço. Tá bom? Pessoal, forte abraço, vejo vocês na próxima aula.